Olá, o Papo com o Editor dessa semana entrevista o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Para me acompanhar, a gente tem o Eduardo Gaia, que é repórter do Broadcast Político, que é companheiro de jornada aí, mas está estreando nesse programa. Muito obrigado, Gaia, e muito obrigado, presidente Carlos Lupe, muito obrigado pela gentileza de nos atender e aceitar esse convite. É minha obrigação, são duas estreias, né? A dele e a minha também. Presidente, o senhor foi ministro do Trabalho por quase 5 anos. Eu queria saber no governo aí, né, no governo petista, enfim. No governo Bolsonaro, a pasta foi extinta, incorporada ao Ministério da Economia, e depois agora foi ressuscitada para abrigar aí o ministro Onyx Lorenzoni. Foi uma decisão acertada do presidente recriar o ministério? Olha, a decisão errada é ter acabado. Agora ele recriou como uma espécie de ministério figurativo. Porque a grande discussão que tem que se travar no Ministério do Trabalho é para que ele serve. Se o Ministério do Trabalho não for ser um instrumento da relação capital-trabalho, da intermediação, da defesa do combate ao trabalho análogo ao escravo, trabalho infantil, da regulação, dos reajustes salariais, e, principalmente, se o Ministério do Trabalho não tiver os grandes dois fundos que são os maiores da América Latina, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, que é um conselho vinculado, sempre foi historicamente, ao Ministério do Trabalho, e o Conselho do Fundo de Garantia de Tempo de Exercício, o FGTS, se não tiver a administração, a gestão, que é uma gestão tripartite, mas fica no Ministério do Trabalho, desses dois recursos, porque são recursos do trabalhador, quando vai para o Ministério da Fazenda, vai para o Caixa Único da Fazenda, não adianta nada criar Ministério do Trabalho, é só uma figura decorativa. Agora, presidente, entre as medidas anunciadas pelo governo está um grande pacote enviado até via medida provisória para supostamente criar 3 milhões de empregos no país, são a previsão do ministro Onyx. Como que o senhor avalia essa proposta, pensando que ela foi desenhada a partir de uma precarização, né, do emprego, tem redução de direitos conquistados historicamente, enfim, e qual seria uma possível alternativa a essa proposta na visão do senhor? Primeiro, esse é subemprego. Tem emprego que não tem, 13º, não tem férias remuneradas, não tem depósito do fundo de garantia, não é emprego. É um subemprego, é só para dar índice, né? Eu tenho essa vaidade, eu, como ministro do Trabalho, peguei o CAGED, que é o Cadastro Geral do Emprego e Desemprego do Brasil, completamente o índice desmoralizado, e ele passou, depois de 5 anos, a pautar, inclusive, a Bolsa de Valores. É só vocês pesquisarem isso, nos idos de 2007 a 2011, o CAGED era guardado como um parâmetro para como está a economia. É claro que o emprego principal é fonte motivadora do sucesso ou insucesso da economia, é de como está. Hoje acabou isso, hoje é só subemprego, hoje não tem mais direito nenhum. Hoje nós estamos fazendo o Brasil andar para trás, né? Nas conquistas, nos avanços dos direitos sociais. Isso não é saída. Isso daí é só, como repito, um ministério figurativo com emprego figurativo. A saída é fazer o Estado ser o grande implementador, o grande desenvolvedor, o grande investidor de política que gera emprego. Quais são essas políticas? Investimento maciço na área da construção civil, das grandes obras públicas, ou pequenas e médias obras públicas, investimento e isenção de impostos na área de serviços, né? Porque é uma área que gera emprego rápido, fácil e sem grande especialização, geração de emprego na área de comércio. Então, ou o governo tem políticas públicas que façam com que esses segmentos cresçam economicamente e com o crescimento da economia gera emprego, e é o chamado ciclo virtuoso da economia, né? Quanto mais gente assalariada, mais gente comprando, mais gente comprando, mais gente vendendo, mais gente produzindo. Isso cria o chamado ciclo virtuoso da economia. Não tem segredo se é assim em qualquer parte do mundo, como nós estamos com uma besta fera no poder e não compreende isso. Como é que o PDT tem avaliado aí o clima político no Brasil para as eleições de 2022, diante dos ataques quase diários, né, do presidente Jair Bolsonaro ao judiciário? Gustavo, o presidente da minha, eu chamo ele como chamava a minha avó, do Beelzebub. Beelzebub, na época da minha avó, era o sinônimo do capeta, do diabo, de coisa ruim. Porque cada vez que esse cara fala, vem coisa ruim, vem provocação. E ele tenta com isso, e infelizmente eu estou triste de ver que tem uma parcela da sociedade que acredita. E ele alimenta essa parcela, a parcela raivosa, a parcela odienta, eu chamo da direita que saiu do armário. Essa direita está com as unhas, as garras afiadas, e ele alimenta essa direita. Tudo que esse profeta da ignorância faz é pensando em segmentar, em solidificar essa base eleitoral dele. Nós temos que enfrentá-lo. Quer dizer, a cada berro que ele dá, vai ameaçando, todo dia uma ameaça de golpe,
todo dia é uma ameaça de fechamento, é uma ameaça contra o Supremo, uma ameaça contra a liberdade democrática. Eu sou daquele seguinte: quanto é mais alto o tom da voz, mais alto eu vou berrar. Se é na conversa, a gente conversa com todo mundo. Agora, com gente como o Bolsonaro, nós só vamos conseguir vencê-los no voto e não aceitando qualquer tipo de tom mais elevado conosco, senão a sociedade se agacha. E quem se agacha acaba naquele lugar. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento na política, na justiça. Por exemplo, Gustavo, agora eu entrei com 27 ações diferentes nos 27 unidades da federação sobre a politização da polícia militar. Agora mesmo, em São Paulo, você viu no interior um comandante preso por estar alimentando manifestação da polícia militar do 7 de setembro. Olha que país é esse? A polícia militar armada, que tem que dar segurança ao cidadão, fazendo política. Fazer política com revólver, com metralhadora, é fácil. Eu quero fazer política com a palavra, com as ideias. Então, nós entramos com 27 ações junto à Procuradoria-Geral de cada estado. Espero que essa semana nós tenhamos resultados para coibir, para impedir, porque a Constituição diz claramente que as polícias militares, Exército, Marinha Aeronáutica, não podem ter funções e manifestações políticas. Eles têm que cumprir o seu preceito constitucional de garantir a cidadania. Agora, presidente, na avaliação do senhor, falta uma resposta, então, mais firme dos chefes de poder, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o presidente do Supremo, Luiz Fux, ou eles, como líderes, né, de poderes, precisam realmente se pautar mais pelo diálogo? Qual que é o limite para essa escalada de críticas do presidente Jair Bolsonaro ao judiciário e aos outros poderes? Eduardo, eu não acho que isso ainda seja limite de crítica, porque a crítica tem quando vocês questionam o direito democrático, vocês não gostam, vocês têm opinião divergente, a gente faz o debate. O que ele faz é provocação o tempo todo. Ele vai lá, meu limite, o Supremo, ele quer... Rapaz, eu nunca vi disso, impedimento do ministro do Supremo, porque ele tomou uma decisão constitucional. Contra o ministro do Supremo, a atuação é recorrer ao pleno, né, por decisão de um só ministro, e isso mostra que isso não é mais provocação, não é mais palavra, ele assinta a democracia, ele faz um assinte permanente às instituições, não é só o Supremo, não, é o Supremo, o Congresso, é nós, cidadãos e cidadãos brasileiros, cidadãs e cidadãos brasileiros, que temos o direito de pensar divergente, de divergir, né? Então, eu penso que tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara estão muito algodão entre cristal. E algodão entre cristal tem uma hora que não aguenta, porque o cristal é frágil, quebra. Se eles não afirmarem as garantias constitucionais, eles serão os primeiros a sofrer as consequências de um regime autoritário que sempre o Bolsonaro defendeu. Nisso ele é coerente. Ele sempre defendeu o autoritarismo, sempre foi a favor da ditadura, sempre foi a favor da discriminação. Infelizmente, o povo brasileiro, na sua parcela considerável, acreditou nisso. Presidente, falando mais um pouquinho sobre eleições, o senhor e o PDT têm relações históricas com a esquerda, né? O senhor é vice-presidente da Internacional Socialista, mas o principal nome do partido do senhor, que é o ex-ministro Ciro Gomes, que foi candidato pelo PDT nas últimas eleições, ele tem feito ataques aí abertos ao PT, que é o partido de esquerda que tem a maior representatividade no Brasil, eleitoral e também no parlamento. Como lidar com isso? Como é que o senhor lida com isso? Nas conversas com seus colegas aí do Partido dos Trabalhadores, e é possível uma trégua aí ou Ciro Gomes é incontrolável mesmo? Amigo, eu já vivi isso em alguns outros momentos da nossa história. Para quem tem memória, o Eduardo é muito jovem, não era nascido, nas eleições de 89, o Brizola contra o Lula era muito duro. Olha, vocês vão achar o Ciro moderado pelo que eu vi o Brizola falar do Lula, porque eu assisti em debates, era muito forte. Isso não impediu, no segundo turno, o Brizola fazer a maior transferência de votos da história republicana. Entra lá no Google que vocês vão ver. 70% no Rio e 72% no Rio Grande do Sul, que eram as duas bases principais, onde no primeiro turno ele foi esmagadoramente majoritário. Então, a política, você tem que colocar divergências, criar divergências, alimentar diferenças, não quer dizer que seja inimigo. Para isso que tem 2 turnos, amigo. 2 turnos em eleição é assim: em primeiro turno, todos apresentam sua plataforma, seus projetos, e nos segundos, mais afins estarão juntos. Eu garanto uma coisa: não há possibilidade do PDT estar com esse profeta da ignorância, esse Belzebu chamado Bolsonaro. Nós vamos combater com todas as forças. Agora, achar que ele é tão forte que nos impeça de disputar uma eleição porque ele vai ganhar, é não acreditar no povo brasileiro, não acreditar na inteligência do povo brasileiro. Eu sou dos poucos brasileiros que acredito que vamos ter um segundo turno entre Lula e Ciro. Isso, para mim, é o segundo turno do céu.
É a minha opinião, praticamente estou falando sozinho há quase um ano, e vou continuar falando, porque eu acho que o povo brasileiro vai começar a acordar. Amigo, não vai passar em branco 600 mil mortes que estão batendo a porta, infelizmente. Não vai passar em branco as consequências disso para as famílias, nas consequências na saúde da cidadania, mais de 20 milhões de contaminados, e no mínimo, o Bolsonaro foi conivente. Eu não vou sossegar enquanto ver o Bolsonaro sair da presidência da República e ir para a cadeia. Aliás, ele deu essas 3 hipóteses: cadeia, morte ou vitória. Morte não depende da gente, isso aí é que Deus cuida. Vitória ele não terá, então eu quero ir na cadeia, porque o que ele fez ao povo brasileiro é digno de cadeia. Agora, falando ainda um pouco mais de eleição, presidente Lupe, o senhor tenta construir essa candidatura do Ciro Gomes, junto com ele, para romper a polarização, a princípio, entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Mas o senhor não participou dos encontros dos chamados partidos de centro, que estão sentando em Brasília para tentar construir um projeto comum. Por que o senhor não participou? E não seria interessante tentar trazer esses partidos para a aliança do Ciro Gomes, para evitar um certo isolamento em 2022? Lembrando que em 2018, o PDT, inclusive, teve que lançar a chapa única com a Cátia Abreu. Amigos, são duas coisas distintas. Eu converso individualmente com todos os presidentes. Para ter uma ideia, nós temos uma frente das oposições lá, o líder da frente das oposições na Câmara era do PSB, agora era do PSOL, agora foi do PSB, que é o Freixo. O outro líder é o Alexandre Molon. No Senado, nós temos uma aliança com o PT, com o PSB, são alianças estratégicas, aliança de votação que não pode ser impedida. Outra coisa são as alianças eleitorais. Eu tenho mantido conversa com o ACM Neto, que é do DEM, presidente, com o Kassab, que é o presidente do PSD. Eu tenho bom relacionamento com muita gente do PSDB, do PSB, continuamos conversando. O diálogo é permanente. Eles não me convidaram para ir no encontro. E eu acho que é muito simples entender. Nós já temos um candidato. Eles querem fazer uma reunião para tirar um candidato. Como eu vou para uma reunião para indicar um candidato se eu já tenho um candidato? Eu não sou hipócrita. Eu não faço teatro. O PDT tem uma candidatura, Ciro Ferreira Gomes, nome e sobrenome, que foi feito em 2018, teve 13% dos votos, um projeto nacional de desenvolvimento que nós acreditamos e vamos continuar com ela. Farei todos os esforços e eu acho que o Ciro pontuar 10%, 11%, 12%, na realidade, com o Lula no auge, a população compreende que o Lula foi absolvido. A população compreende um resgate de comparação entre o que é esse desgoverno Bolsonaro e o governo dele. Então, há um ano de eleição, o Lula ainda é muito forte. Será que continuará sendo daqui a um ano? As eleições não são esse ano, muita gente confunde. Eleição em um ano que vem. Em um ano, meu amigo, muita coisa vai acontecer, muita água vai passar debaixo dessa ponte, a inflação está voltando. Então, o que vai acontecer? Nós temos uma candidatura, eu estou convidado por qualquer reunião, mas, como já falei uma vez e repito aqui, a candidatura do Ciro é irreversível. Presidente, o mercado está preparando aí um manifesto contra o presidente Bolsonaro. O mercado anunciou, né? Várias correntes anunciaram aí que estão desembarcando, né? Desse governo que ajudaram a eleger em 2018. Eu queria saber se o Ciro Gomes seria essa terceira via que o mercado procura para romper a polarização entre Bolsonaro e Lula, ou é mais um nome aí de centro-esquerda que também pode polarizar, né? Pode dividir essa corrente aí dessa terceira via? Amigo, a nossa grande aliança tem que ser com a população, com a sociedade. Nossa grande aliança tem que ser com o povo que se sente discriminado, com aqueles que se sentem discriminados por um governo homofóbico, raivoso, odiento, racista. Essa é a grande aliança. O mercado tem que se adaptar à realidade do mundo como um todo integrado. O mercado não é só o Brasil. O mercado hoje é o Brasil e o mundo. Como é que vai ser a política internacional? Nós não podemos admitir que o Brasil tenha hoje, nacionalmente, menos banco que o Estado americano. Eu estou pegando o exemplo do mega exemplo do capitalismo, que são os Estados Unidos. Você tem na Flórida, você tem em Miami, você tem em qualquer cidade, qualquer estado americano, 10, 15, 20 bancos estaduais, municipais, e o Brasil está na mão de 3. Então, esse mercado tem que entender que ele tem que dar os anéis para não perder os dedos. Nós temos que fazer com fraternidade esse diálogo. Nós queremos que construa-se geração de emprego. Isso é competência do setor produtivo, da grande indústria nacional que precisa ser retomada, do Parque de Ciência e Tecnologia, do agronegócio, que hoje está dando muito, mas todos os custos do agronegócio estão altíssimos por causa da valorização do dólar. Né? Os insumos todos são importados.
Amigo, nós estamos importando vacina, nós estamos importando seringa, não é só vacina, não. Então, até que ponto vai isso? Então, esse mercado tem que compreender que, para ele ganhar dinheiro, o povo brasileiro tem que sair da miséria. Essa é a nossa diferença, isso que fraternalmente vamos discutir, vamos debater, e não errem de novo, né? Já apostaram no Bolsonaro, está vendo o que está dando. Pelo amor de Deus, né? Chega, o mercado tem que se adaptar à realidade, que nós não podemos continuar construindo muros que separam a grande maioria do povo brasileiro da miséria de uma elite que não tem sensibilidade, que precisa entender a realidade social brasileira. Agora, presidente Lupe, insistindo um pouco nessa questão do mercado, algumas propostas do Ciro Gomes chegam até a arrepiar alguns agentes do mercado. Por exemplo, ele fala de trazer de volta a Petrobras para o povo brasileiro, usando aí uma expressão dele. E nós sabemos que essas declarações, quando são candidatos bem posicionados em pesquisas, costumam fazer alvoroço no mercado. Isso mexe na bolsa, mexe no câmbio. O câmbio nós sabemos que mexe na vida da população. Enfim, é possível desenhar as propostas de um jeito mais palatável para evitar essa oscilação dos ativos, ou não, tem que pagar o preço para ver e vamos embora? Amigo, são coisas distintas que nós temos que compreender. Você deu um exemplo que é nosso coração. A Petrobras foi criada por Getúlio. Quando se criou a Petrobras, não se imaginava nem que no Brasil tivesse petróleo. Só Getúlio e Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, o escritor, foi o único brasileiro, junto com Getúlio, que acreditava que tinha petróleo no solo brasileiro. Todo mundo, nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo, o sistema de exploração de petróleo é estatal. A distribuição é outra discussão, mas o sistema, o monopólio é estatal. Então, o monopólio estatal do petróleo significa energia, significa o futuro da sociedade. Nós não podemos destruir uma empresa que é a mais valiosa do setor petrolífero do mundo e jogar ela para a iniciativa privada, só ter lucro, sem ter a compensação devida àquilo que representou esses 50 anos, por exemplo, de história do pré-sal. O Brasil, os engenheiros brasileiros, a nossa Petrobras é que descobriu o petróleo 5, 6, 8, 10 mil metros de profundidade com pressão. Tecnologia nacional, que hoje é copiada, inclusive nos Estados Unidos, nas Arábias, tudo é copiado aqui no Brasil. Tecnologia brasileira. Então, nós temos que ter diferença e deixar claro, nós não vamos enganar ninguém. Se assusta as pessoas que a Petrobras continue e vai voltar para o Estado brasileiro, vai para ver como é que nos Estados Unidos, vai para ver como é que nas Arábias, né? No Oriente Médio. É só verificar o mundo como é que é. Se for diferente, me fala. Não é, porque é setor estratégico. É diferente você ter estrada, ter aeroportos, tudo aí tem que ser iniciativa privada. Agora, setores estratégicos, né, como a energia que está falida hoje, está com essa dependência, como é que você vai ir para a mão da iniciativa particular? Sabe quem vai ter energia nesse país tomando conta as empresas privadas? Só rico que paga bem. Nunca vai chegar nos bolsões de pobreza. Isso é uma questão de diferença de visão de mundo. Se as pessoas não entenderem isso, tem como votar. Tem um Bolsonaro para votar e tem outros mais à direita para votar. Nós pensamos assim, nós não vamos enganar ninguém. Não tem carta do Ciro aos brasileiros, então? Não. Nossa carta já está dentro do coração, que é o amor profundo à pátria brasileira. Presidente, a gente está chegando ao final do programa, mas eu queria fazer mais uma última pergunta. Em maio, no final de maio, o senhor publicou aí um vídeo nas redes sociais defendendo basicamente aí o voto impresso, falou que não é porque era uma pauta da direita que não poderia manter aí a defesa do voto impresso, mas o PDT orientou contra o voto impresso, apesar de alguma dissidência, né, depois dos deputados que não seguiram a orientação, orientou e votou, maior parte, contra o voto impresso. Houve uma mudança de opinião por conta dessa pressão política aí, em relação da defesa firme do presidente Bolsonaro? Bom, é pena que você só viu o primeiro vídeo, não viu o segundo. No segundo, eu explico exatamente por que a gente estava votando contra. O que o Bolsonaro, o bolsonarismo, essas bestas do apocalipse querem, é diferente do que nós pensamos. Não é pauta da direita. Isso foi pauta liderada por Leonel Brizola, logo que surgiu as primeiras eleições impressas em 1996, ainda preliminarmente com candidaturas a vereador. O que nós queríamos? Impressão do voto, mas não é para contar como eles querem na hora, não é para voltar ao tempo das calendas para se manipular. Hoje, o sistema permite, por exemplo, ter um PKzinho que fica tudo armazenado e um juiz autorizando pode recontar na hora, imprimir e recontar. É diferente do que eles queriam. Eles queriam fazer fraude, eles queriam fazer isso que ainda tento, de assustar a população para dizer que amanhã, se ele perder, dá um golpe.
Então, também não nasce outra, né? A nossa crença na urna é mais apurada, nós não temos uma quarta geração de urna, o Brasil ainda está na primeira. Então, evoluir para que a urna possa ter um picapezinho, com todos os registros ali do voto individualizado, sem registrar o todo o voto, né? Protegendo a individualização de cada um. Para você imprimir, é só o juiz que pode autorizar. Sempre foi assim, é o juiz que autoriza a recontagem do voto. O que nós defendemos é que tenha recontagem. Essa recontagem hoje tem um sistema moderno que permite ser assim, como eu estou dando com exemplo. O que eles querem, não. Querem é golpe. E aí, meu irmão, nós estamos de um lado e eles estão do outro. E ali tínhamos 4 ou 5 momentos que já estão fora do partido, estão na justiça, que estão votando contra a orientação partidária sempre. Mas o senhor acredita fielmente na urna eletrônica? Olha, não. Eu acho que a urna eletrônica precisa ter um sistema de recontagem. Eu estive conversando com alguns especialistas, nós temos um amigo Brunazzo, um grande engenheiro que é especialista nisso, estuda isso para a gente há 30 anos. Se a gente adotasse a urna da quarta geração, que é adotada, por exemplo, na Argentina, que é adotada em alguns países do mundo, ainda numa pequena amostragem, nós temos dos 180 e poucos países do mundo, 36 que adotam urna eletrônica. Desses 36, apenas 4 têm urna da primeira geração, inclusive o Brasil. Apenas 4. Nós queremos avançar na tecnologia que permita a recontagem. Permitir a recontagem é permitir a conferência, garantir a cidadania. Não é fraude, não é anunciar que vai ter isso, não é isso. A gente só quer isso, é que tenha a possibilidade de uma quarta geração que possa ter um sistema de recontagem. Como o Bolsonaro começou a falar nisso, que ele queria votar a recontagem na hora, irmão, para votar aquele sistema pré-histórico, para contar, manipular e roubar. Nós somos contra, votamos contra e continuaremos no seu. Legal. Presidente Carlos Lupe, ministro, queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor. Queria agradecer ao Eduardo Gaia, que fez a sua estreia no nosso programa, e vai participar muito mais vezes com a gente. Queria agradecer ao Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa edição e nossa ponte. E queria dedicar esse programa ao nosso colega Gabriel Baldock, que infelizmente perdeu seu pai aí no final de semana, mais uma das quase 600 mil vítimas da Covid no país. Muito obrigado e até a próxima semana. Eu que agradeço a você, o Eduardo, e estou sempre à disposição. Um privilégio, uma honra falar com os democratas. Obrigado.